Paz seja convosco. Amém. Louvamos, adoramos e bendizemos o nome do Senhor pelo seu amor constante nas nossas vidas. Feliz. Foi 3 de 4 dessa vez, hein, Moisés? Foi 3 de 4 agora, hein? Das louvores, de 4 foi 3 que tocou. Está melhorando. Louva a Deus, porque nós temos tido o privilégio de louvar ao Senhor também com o violão. Estamos aqui para adorar ao Rei, mas quanto mais perfeito, quanto mais completo, mais gostoso para nós como seres humanos. Na verdade, Deus, Ele não vê a estrutura, Ele vê simplesmente o que passa nos nossos corações, o que nós estamos oferecendo a Ele. Isso que é realmente o que é importante. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema A Outra Face. Bateu, levou. Quase que de forma automática aprendemos um conceito que na física diz: toda ação tem uma reação correspondente. Mas será que como cristãos temos que reagir pecaminosamente a partir de uma agressão real com as nossas vidas? 1 Pedro capítulo 2, 23 é o verso da semana passada que diz: quando injuriado não revidava com injúrias, quando maltratado não fazia ameaças, antes punha sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Diferente do que aprendemos na nossa vida, na nossa sociedade, nossa reação deve ter como padrão um padrão acima, um padrão mais elevado, que é o padrão de Jesus Cristo. Comece com atitudes exteriores se necessário, mas não pare por aí e converta seu coração ao padrão divino. Com a ajuda do Espírito Santo, sim, é possível. Hoje falávamos pela manhã. Será que é possível? Será que não é possível? Sim, é possível. Através do Espírito Santo nós podemos dizer não à prática do pecado. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, o texto de 1 Pedro. Pedro, capítulo 2. Vamos meditar nesta noite nos 2 últimos versículos. Se Deus assim o permitir, na semana que vem estaremos começando o capítulo 3. Por enquanto, 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 em diante. Assim diz a palavra de Deus, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 18 em diante. Servos, sede submissos, com todo o temor no vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e suportais com paciência, isso é grato ao Senhor. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Palavra do Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez tivemos o privilégio da leitura da Tua Palavra. Estamos aqui, Pai querido, muito mais do que um recado social, muito mais do que uma reunião. Nós queremos e precisamos ouvir a Sua voz. Deixa a Helena, gente, fique em paz. Papai e a mamãe dele vão cuidar, senão você não vai prestar atenção, você vai ficar olhando para a Helena e não vai fluir o culto.
tá? Nós só encontramos uma vez por semana. Nada é mais importante do que prestar atenção na palavra de Deus. Para isso que o papai da Helena está aqui, a mamãe da Helena está aqui para cuidar dela, tá? Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos dê a capacitação, o entendimento, a sabedoria. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Eu peço, Pai, em especial sobre a minha vida, que o Senhor me dê a condição, Pai, de expor este texto, Pai, com fidelidade à Tua palavra, para que assim os Teus filhos possam ser edificados na força do Teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje tem como título: Jesus nos cura com sua dor. Até então, estamos falando das afrontas que nós, como seres humanos, sofremos neste mundo pecaminoso. E agora o apóstolo Pedro, ele começa a falar, na semana passada começou a falar o procedimento dele em relação às ações que ele também sofre, da mesma maneira que eu sofro, que você sofre e que ele também sofre. Então nós vamos falar de cura, a cura da nossa dor, através da dor dele. O verso primeiro de 2 que nós vamos meditar é o verso 24. Para dar um melhor entendimento, vamos ver o 23 novamente. 1 Pedro 2, 23 e 24 diz assim: quando injuriado, Jesus Cristo não revidava com injúrias, quando maltratado não fazia ameaças, antes punha sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sob o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para o pecado, eu e você vivamos para a justiça. Por suas feridas, as feridas de Cristo, nós fomos curados. Ficou claro que nada do que Jesus sofreu chegou a levá-lo a cair em pecado. Tudo que você já sentiu, tudo que você passou, Jesus Cristo também passou. A diferença é que ele não pecou, ele resistiu. E resistiu é uma expressão bíblica, resistiu até o sangue, até diante da morte. Ele não abriu mão dos seus critérios, dos seus parâmetros de vida perante o Senhor. A sua atitude foi a única que realmente é superior e a única que tem condições de superar o impasse criado na humanidade pelo círculo vicioso da violência e injustiça. Apenas Ele, somente Ele, é capaz de quebrar esse ciclo pecaminoso na nossa vida. Quando você lê o livro de Reis, você lê Crônicas, você vê esse ciclo. As pessoas, elas estão abençoadinhas naquele lugar e elas começam a cobiçar outras coisas, elas pecam. O Senhor manda profetas, os profetas falam, eles dão de ombro para os profetas, não estão nem aí, dá. E aí o Senhor manda um juízo sobre eles, normalmente escravidão. Aqueles homens passam um tempo reclusos, sofrendo sob debaixo do jugo daquela opressão, e eles clamam ao Senhor, e o Senhor traz o livramento. Sempre foi assim. Contigo também é assim no dia de hoje. A palavra te alerta como você tem que viver, mas você olha para a grama do lado e você acha, não tem problema, e você cobiça, o desejo do seu coração te atrai e você peca. Você peca e você fica sob o jugo do pecado. Você fica escravo por um tempo. E aí você vem para a igreja, faz campanha, jejua, busca Deus, Deus manda o livramento, até que você volte a cair de novo. Jesus Cristo foi aquele que fez esta diferença. Eu peco ou não? Consigo realmente matar a minha carne no que se refere ao pecado? Nesse sentido, esse tipo de atitude, que atitude? Ser injuriado e não responder com injúria, ser maltratado e não responder com maltratos, a pessoa te agredir e você não responder com agressão. Esse tipo de atitude é o único meio de nós mudarmos, é o único meio da sociedade, da humanidade realmente mudar. As pessoas, elas fazem as manifestações, é o setembro azul, o amarelo, verde, azul, abóbora, e as pessoas fazem uma série de coisas, muitas delas são campanhas muito sérias, mas não muda o coração do ser humano. Enquanto você não conseguir responder numa medida diferente do que você recebeu, o local onde você vive, a sociedade que você vive, o grupo familiar que você vive, vai continuar agindo desta maneira. Falo isso para pais e filhos, falo isso para casais, falo isso para toda sorte de pessoas.
nós convivemos em parte em grupos sociais em que, se nós reagirmos conforme nós somos agredidos, a situação ela não muda, não muda. Assim, ela se torna uma atitude revolucionária, o que poderia haver, por mais estranho e diferente que pareça, porque o mundo acha que você tem que agir da mesma maneira que você recebe. Mas quando você age diferente, algo estranho acontece. Algo diferente acontece, na sua vida acontece, nas pessoas que te cercam acontece, porque você não reage pecaminosamente. Tem um livro que fala colocando o passado no seu devido lugar. Já trabalhei esse livro com o Felipe e com mais algumas pessoas. Você olhar para as coisas do passado e você deixar lá no passado. Se você tiver que reagir, reaja positivamente, segundo as Escrituras. Esta seria a verdadeira mudança, a única que vai suficientemente longe para mudar o seu coração. É o que transforma o seu coração de pedra num coração de carne. Desculpas falsas, sentimentos de amargura não mudam situações. O tempo não muda situações. O tempo muda tudo, não muda. Você vai ficar cada vez mais amargo no seu coração e vai te dar uma doença. Você vai ter um câncer, você vai ter uma gastrite, vai ter alguma enfermidade, porque você não libera perdão para a pessoa, porque você quer matar a pessoa. Você espera que a coisa esfrie, porque a vingança é um prato que se come frio, e a pessoa ela fica maquinando no coração dela uma forma de revidar algo que não vai levar a nada. Estava vendo um seriado, e aí a pessoa falou assim: olha, aquelas pessoas que te mataram os seus pais, vão atrás dela e acaba com elas, da maneira mais cruel possível. E a pessoa ficou olhando para aquela senhora, e a senhora falou assim: resolver não resolve, mas pelo menos dá um alívio no coração. Não alivia nada, é mais peso. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você precisa mudar a sua mente, o seu raciocínio. Se você não tiver uma mudança de mente, você não vai continuar dessa mesma maneira. É na alimentação, é na área física dos exercícios. O Moisés está lá praticando os negócios. Se a pessoa não tiver uma mudança de comportamento, ela vai fazer as coisas mecânicas e não vai fazer a forma correta. No comércio, onde quer que seja. Depois de dizer o que Jesus não fez, ou deixou de fazer, o autor passa a falar agora o que ele fez. Quando ele recebeu injúrias, não devolveu injúrias. Ele não fez isso. Quando ele foi maltratado, ele também não agiu com maus tratos. Ele fez diferente. Agora nós vamos tratar um pouco sobre o que Jesus fez. Jesus não só guardou-se do mal, mas também contra-atacou com o inesperado, que é o bem. Essa situação é uma situação extremamente difícil. É algo que é esperado para cristãos de verdade. A pessoa te maltrata e você dá o bem para ela. Estava vendo uma outra série com a Rosângela e mostrava lá uma mulher que roubou e incriminou tal, uma série médica, e aí o médico foi lá, a mulher foi atingida por um tiro, e ele foi lá e fez o possível, e a mulher olhou para ele e falou assim: você me salvou, e eu queria pôr você na cadeia, eu queria livrar minha cara. Mudou o coração, pelo menos no cenário ali. E aí quando ela foi depor, ela falou assim: não, eu quero falar a verdade. E ela foi presa por isso, mas porque houve uma atitude diferente. Pastor, e na Bíblia? N exemplos. Jesus Cristo seria o mais fácil. Estevão está lá, sendo apedrejado, e ele abençoa as pessoas. E quando ele abençoa, quem se levanta naquele meio? O apóstolo Paulo, para que eu e você pudéssemos ter essa riqueza das cartas paulinas nas nossas mãos, apenas porque uma pessoa não revidou com maldição. Simplesmente falou: Deus abençoa eles. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. E a palavra de Deus diz que quando você age dessa maneira, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. A pessoa ela recebe algo espiritual, não fica igual. Não fica igual. Romanos 12:21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Abranda as palavras de ira e furor com palavras brandas de amor. O autor está lembrando o sacrifício vicário de Jesus, citando Isaías 53:4. Abra aí, nós estamos falando bastante sobre Isaías 53.
que tem tudo a ver com esse texto. Nós vamos ler dois textos, Isaías 53. Isaías 53, verso 4 diz: certamente, com certeza, sem sombra de dúvida, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito. É exatamente assim que as pessoas olham para você quando você age bem com alguém que faz mal. Seu banana! E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 12. Por isso, qual a consequência do sacrifício de Jesus? Deus falando através de Isaías. Por isso, Jesus, entre aspas, eu lhe darei muitos como a sua parte. Moisés, Filipe, Larissa, Paulo, Rosângela, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, abre aspas, e continua intercedendo. Quando alguma acusação é levantada contra você, Jesus Cristo fala: não, eu paguei o preço pela vida dele. O verbo carregar era também um termo que era usado nos sacrifícios do Antigo Testamento. Os animais que eram sacrificados, eles carregavam os pecados daquele que estava praticando o sacrifício. Em várias passagens do Novo Testamento você vê Jesus Cristo falando assim: vai lá e oferece oferta de sacrifício. Então aquele animal, ele levava a culpa, era uma forma de remediar até que Cristo morresse e derramasse seu sangue. Então, carregar é um termo usado no sacrifício durante a expiação do pecado. Jesus, ele carregou o meu pecado, carregou o seu pecado em seu próprio corpo, e foi especificamente na crucificação que ele fez a grande mudança. Quando ele morreu, quando ele disse: está consumado, eu entrego meu espírito nas tuas mãos, naquele momento o sangue do Cordeiro bumba sobre a sua vida. Você nem estava vivo, mas a sua geração já estava garantida. A tua salvação já estava alicerçada e aliançada com Deus pelo sacrifício do Cordeiro. Ali aconteceu a grande revolução. A referência ao seu corpo é bastante significativa. O corpo representa a evidência concreta e histórica pela qual lutamos. Nesse corpo real e vivo é que a ação de Jesus acontece. É na sua vida, é no seu falar, é no seu pensar, nos seus olhos. Jó fez um pacto com Deus, fala assim: Deus, eu faço uma aliança com o Senhor com os meus olhos, eu não vou olhar para as moças, eu não vou cobiçar as coisas. Ele fez uma aliança com os olhos dele. É no nosso ser que a mudança ocorre. Jesus, ele faz essa mudança, e aí ele fala que no madeiro é uma árvore. Quando ele fala de madeira, é uma árvore. E aí o que ele faz é estabelecer a comparação de madeiro com cruz, porque é daquela madeira que foi feita a cruz de Cristo. Atos capítulo 5, verso 30 diz: Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus Cristo, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Está falando do sacrifício que Cristo morreu. A pior morte da época, não havia uma morte pior. Eles definiram a pior morte. Era uma morte que acabava com a pessoa tinha que ficar se apoiando, machucava, dor, calor. Ele ficava sem ar, naquela posição lá. Se você ficar, o teu corpo te impulsiona para baixo, pressiona os pulmões, e você vai fica sem ar. Você vê as pessoas nos relatórios, o pessoal com Covid, o desespero da pessoa sem ar. Se você quase foi afogado, eu nunca fui isso, mas quase foi afogado, você percebe a falta de ar, é um desespero, você fica buscando de alguma maneira. É exatamente dessa forma que Jesus Cristo morreu. Jesus resolveu o problema do pecado da forma mais radical possível, levando no seu corpo, na cruz, de uma forma em que as pessoas elas não podiam negar que era uma morte de sofrimento. Através do sacrifício dele, aquele domínio que o pecado tinha sobre a sua vida não tem mais. Você pode falar não. Muitas vezes você fala sim, eu falo sim, mas nós podemos falar não.
Pessoas que estão aí no mundo sem Cristo, elas não conseguem falar não. É muito mais forte do que elas. A pessoa não consegue abrir mão do pecado. Ela não consegue, mas você consegue. Efetivamente, a cruz tem esse poder de romper o pecado. A partir daquele dia, todos que recebem o Evangelho de Cristo têm parte nessa vitória contra o pecado. Você pode dizer não, porque Ele sofreu. Nós saímos do domínio do pecado, o círculo em que o pecado é absoluto. Quando você olhar pessoas que não conseguem sair do domínio do pecado, é porque ela não consegue. Você que é cristão, é porque você é sem vergonha. Nós somos sem vergonha, nós temos a condição de dizer não e não dizemos. As pessoas que não têm Cristo, elas não conseguem falar não. É por isso que nós existimos, para nós sermos luz em meio às trevas. A pessoa que não consegue se levantar, nós estendemos as mãos. Mas o que acontece é que nós estamos tão envoltos nas nossas vontades, nos nossos desejos, nos nossos planos, que o que acontece é que nós não temos tempo para o próximo. Quantos de vocês têm projetos enterrados? Quantos de vocês sabem que tem um chamado divino de Deus para agir e vocês não fazem? Porque eu prefiro cuidar da minha vida, da minha conta, da minha alimentação. Afinal de contas, Deus Ele criou o mundo inteiro. Ele não permite que o Sol ele se movimente 1/1000º de milímetro perto do Sol, porque senão toda a vida seria consumida na Terra, mas Ele não consegue te ajudar a pagar a conta da CAESB. É isso que nós pensamos. Enquanto isso, as pessoas morrem à nossa volta. João 3, verso 3, parte B do versículo, diz: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é morrer para a vida antiga. Não é uma morte automática, mas é uma morte progressiva. Da mesma maneira que a santificação é progressiva, a tua morte também ela é progressiva. A tua morte ela tem que ocorrer de tempo, vai acontecendo. Mas se você não começar, o que vai acontecer é, não muda. A sua vida vai continuar a mesma. Continua a mesma. Cristo morreu, te deu a capacitação para você agir, mas você está tão preocupado com a sua vida que você não faz nada. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como que a pessoa ela vai nascer de novo, se não há quem pregue para ela? Mortos é um verbo que fala de partida. É sem dúvida o término de uma relação, de um estado de coisas que está indicado. Isso não significa que você não vai pecar. Significa que você está em processo de modificação. Você tem que começar. Você tem que parar de viver só para você. Tem que parar de dar ouvido para o mundo que diz que se você sofrer e se você estiver tristinho, você está com depressão. Você tem que parar de ouvir que se você não juntar milhares de reais na sua conta, na tua velhice você vai morrer de fome. É Deus quem cuida de você. Trabalhe, estude, mas confie na ação de Deus. Não significa que você não vai pecar, porque senão tudo que nós estamos falando aqui era perda de tempo. Nós vamos pecar, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado. 1 João capítulo 2, verso 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nós temos um advogado. Nós temos um advogado até físico, a nossa querida Shirley. Ela tem nos auxiliado, auxilia a minha vida, auxilia a vida de várias pessoas aqui, entendeu? Nos abençoa, muitas vezes não cobra, muitas vezes só cobra o mínimo possível de tudo que ela desenvolveu e nos abençoa. Mas acima da doutora Shirley, nós temos o advogado dos advogados, que é o Senhor Jesus. Ele está para te guardar e para te proteger. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo.
Mudou-se essa relação nossa com o pecado não tem mais domínio. Ele te assedia, ele circula em volta de você, ele fala que não tem problema. Tem problema sim. Enquanto você der ouvido ao pecado, você vai sofrer. Falávamos hoje pela manhã, não tem a ver com salvação. Não estou dizendo sobre você ser salvo ou não ser salvo. Eu estou falando de você viver uma vida aqui na terra desgraçada, só tropeçando, só ralando o joelho. Por quê? Porque você acha que você tem que viver segundo os seus parâmetros, e você não aprende. E eu falo para as pessoas: deu certo esse caminho? Não. Você vai tentar de novo? Muda a perspectiva. Estava falando com o Felipe essa semana. Se você for para vender rosas e você levar flores brancas e não vender, você vai continuar comprando? Ele falou não. Eu falei, pois é, nós temos que mudar. Nós temos que olhar para as situações da nossa vida que estão erradas e nós temos que mudar. Mesmo que seja de uma forma egoísta, comece dessa forma, mude. Romanos 6,11 diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você é livre. Você é livre. Não tem poder o pecado sobre a sua vida. A bebida, a pornografia, a ganância, a mentira, a fofoca, o que quer que seja, não tem domínio. Mas ela vai continuar rugindo como um leão. A palavra de Deus diz que o diabo é como um leão. Como? O leão é Jesus. Como um leão que fica andando ao seu derredor, porque ao seu redor acampam os anjos do Senhor. E ele fica rugindo, procurando quem ele possa tragar. E às vezes você fica com medo. E quando você fica com medo, você dá oportunidade para ele agir na sua vida. Você não dorme, fica sem sono, com dificuldade, toda sorte de coisas. Há um contraste marcado entre mortos e vivos. Você não é mais morto, você está vivo. Além de vivo, você é livre. Há uma diferença entre pecado e justiça. E você tem que viver buscando vestir a armadura da justiça, e as pessoas elas têm que ver em você algo diferente. Quando nós falamos vivamos, nós falamos de uma forma futura. Você tem que mudar hoje, mas tem que continuar mudando para o futuro. Pedro expressa aqui a radicalidade da experiência cristã, com as profundas transformações que dela decorrem. Não existe um cristão que não mudou. Se você continua nas mesmas práticas do passado, sinto lhe dizer que você vai passar a eternidade no inferno. Porque você tem que mudar, você tem que mostrar, através das suas atitudes, que você mudou. As pessoas que estão à sua volta têm que ser as primeiras a verem que você mudou. O que há de diferente em você? Por que você está falando dessa maneira? Alguma coisa tem de diferente no seu semblante? Quanto tempo faz que não falam isso de você? Porque você é igual aos outros. Você está como morto. No dia a dia, essa ruptura radical com o pecado e a radical adesão à justiça sempre se dão no meio de lutas. Você não vai encontrar essa dificuldade no meio do algodão doce. O cristianismo não é algodão doce. Você quer algodão doce? Você vai seguir alguma religião oriental, você vai fazer algumas poses de yoga. Cristianismo não é algodão doce. Cristianismo é para pessoa séria, pessoa que entende que ela está investindo em uma coisa muito maior do que 100 anos de vida, 120 anos de vida. O importante é que o cristão já fez a radical passagem de uma esfera para outra. Você não é mais velha criatura. Todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mesmo que você continue pecando, você é uma nova criatura. Justiça é um termo muito abrangente na Bíblia. Ela é uma característica de Deus. Deus a encarna em si. Justiça é o que Ele exige de você. Ele não está pedindo, Ele está exigindo. Ele quer que você se ligue, que você mude. Efésios capítulo 6, verso 14 diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A justiça ela tem que se manifestar em você. Já se manifesta a ira em você, a impaciência, a ignorância, a falta de confiança em Deus. Experimenta manifestar a justiça de Deus.
A justiça ela deve se manifestar em dois aspectos. Primeiro, no sentido vertical, para com Deus. E isso quem fez foi Cristo. Não tem como você se justificar perante Deus com as suas ações. A sua cesta básica não compra a justiça de Deus. O seu dízimo não compra a justiça de Deus. A sua presença na igreja não compra a justiça de Deus. A sua ida ao monte, nada disso compra a justiça com Deus. A única coisa que compra a justiça com Deus é o sangue do Cordeiro. E essa você já recebeu. Essa já é sobre a sua vida. A segunda é com o próximo. É aquele horizontal. É o símbolo da cruz. Primeiro o vertical e depois o horizontal. Para com o próximo, significando respeitar os seus direitos e a sua dignidade em todos os aspectos. Poderíamos ver o seu modo de expressão em relação ao próximo de duas formas. Primeiro, no nosso relacionamento pessoal. Você convive com pessoas. Você dá lugar para alguém sentar mais idoso no metrô, no ônibus. Você ajuda pessoas que estão carentes, com fome. A mamãe do Gabriel e do Rafael postou lá no grupo lá que tem uma família que estava sendo despejada. Você se condoeu pelo menos em relação a isso? Será que você ajudou? Será que você pelo menos pensou? Será que pelo menos você orou em relação a isso? Relacionamentos pessoais. E o segundo nível, você é colocado como figura de autoridade. Cada um de vocês aqui é uma figura de autoridade de alguma forma. Pais são autoridades. Até, não estou menosprezando, mas até o Moisés quando ele está ensinando lá a arte marcial, ele é uma figura de autoridade que ele pode exercer diferença na vida das pessoas. E nós temos praticado a justiça nesses dois aspectos, nesses três aspectos. Segundo a 1 Pedro, então, essa é a finalidade da nossa vida em Cristo, daqueles que não estão mais presos ao pecado, viver para a justiça, dando-se a si próprios para que a justiça possa se expressar no mundo de todas as formas possíveis. Você tem que lutar pela justiça, pela manifestação da justiça. Não estou falando para você ir lá para a Praça dos Três Poderes, não é isso? Participar do comício pró ou contra Bolsonaro, nada disso. É o relacionamento seu com as pessoas, dia a dia. Não são eventos, dia a dia. Os cristãos têm essa justiça diante de si como possibilidade, pois passaram por uma radical e profunda intervenção nas suas vidas, que os cura da doença do pecado e da injustiça. Você é diferente. Você tem que agir diferente. Como um farol que brilha à noite. O farol só brilha no meio da noite. Noite é trevas, é luta, é dificuldade. Ponte sobre as águas, as pessoas vão pisar em cima de você. Abrigo no deserto é você protegendo, é Cristo, é a figura de Cristo, como uma galinha que protege os seus filhos debaixo das suas asas. E quem que pega o sol? Aquele que está sofrendo. Lembra do título da palavra? Pela dor de Cristo você é curado. No cristianismo, grava essa frase. No cristianismo, as feridas suas representam a cura dos outros. Você não veio aqui para ser feliz. Você veio aqui para morrer em prol do outro. Às vezes eu fico encontrando homens, maridos, que acham que a vida deles é para eles. A Rosane já sabe a luta que é para eu deixar ela comprar uma camisa para mim. E ela briga comigo. Mas a minha prioridade é a minha esposa e a minha filha. Eu estou lá embaixo. E eu vejo as pessoas, não, eu vou comprar uma vez eu fui visitar uma pessoa lá e a pessoa ela comprou um drone de 3 mil reais. Eu falei, nossa, que legal, hein? Os caras passando necessidade e o cara gasta. Não, mas é o meu hobby. Quem disse que nós temos direito a hobby? Sempre tenho falado, a autoridade masculina dentro de um lar, ela tem uma responsabilidade muito grande. E nós temos vivido numa geração em que os homens, eles não são homens. Eles são no máximo meninos. São no máximo meninos. Uma geração de pessoas que têm 24 anos, 30 anos e ainda não conseguem viver ainda.
estão ainda vivendo na casa das mães, dos pais, não conseguem desenvolver um trabalho. Tira os reveses, estou falando de pessoas folgadas. Hoje as pessoas, elas são folgadas. Se eu puder ficar na casa dos meus pais o resto da minha vida, eu vou ficar. Não estou falando especificamente em relação a ninguém, não estou apontando nada, não é isso. Mas as pessoas, elas têm que ter um comportamento diferenciado. A Bíblia diz que homens são homens quando eles agem como homens. Como é que eu, com 15 anos, posso ter direito a ter uma namorada se eu não consigo nem pagar o cinema dela? Eu não tenho direito a ter uma namorada. Primeiro eu tenho que ser homem. Se eu não sou homem, eu sou menino. E se eu sou menino, eu tenho que me ocupar com as coisas de menino. Por suas chagas fostes sarados. Essa é uma citação de Isaías 53:5 que nós já lemos, tendo se cumprido em Jesus. Chagas é também traduzido por feridas, que são as marcas produzidas pelos açoites, aqui representando todo o sofrimento físico pela qual Jesus passou. Justamente nas suas experiências humilhantes, os servos que forem submetidos a isto encontram em Cristo o seu exemplo. Você tem que agir como Ele. João 12:24, abre aí por gentileza. João 12:24. Não procura João no Antigo Testamento não, João é novo, tá? João, não é 1 João não. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Se você não morrer para sua vontade, você vai ficar sozinho. Talvez você seja salvo e vá para a glória, mas sozinho. Se você não começar a morrer para sua vontade, em prol do outro, você vai ficar sozinho. E o nome de Deus não é glorificado em relação a isso. As feridas de Jesus são físicas. A cura dos crentes começa sendo espiritual e daí parte para se impor como física também. O teu sofrimento, enquanto você não entender que o teu sofrimento faz com que as pessoas à sua volta tenham vida, você vai continuar procurando satisfazer só os seus desejos. É o seu carro novo e não tem problema nenhum com isso, entendeu? É a sua viagem, é os seus bens, é o seu eu e mais eu. A palavra de Deus fala que nós temos que morrer, para que o próximo tenha vida. Hoje eu vejo situações em que, se um ladrão entrar na casa, é capaz do marido ir para trás da esposa e falar: cuida de mim, porque é assim que eles estão agindo. Agem de toda forma. Cavalheirismo tem a ver com o cristianismo. É a ação de saber que a mulher é um ser que precisa ser amado e cuidado, como Cristo amou a igreja. Então nós temos que agir de uma maneira. E as mulheres não têm responsabilidade nenhuma? É claro que tem. Elas também têm que ensinar as outras como agir, ensinar as pessoas através do seu falar, do seu pensar, do seu proceder. A vivência da justiça vai fazendo com que essa cura espiritual vá se expressando concretamente na cura do mundo. O mundo está desse jeito porque você quer viver para você só. 1 Pedro 2,25 diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora fostes convertidos ao pastor e guardão das vossas almas. Antigamente você estava perdido como as pessoas estão. Talvez você não ouvisse algo que viesse te constranger e mudar o seu coração. Mas apesar da gente não ter um ar-condicionado eficiente para deixar geladinho, não ser uma igreja enorme e grande, eu tenho procurado trazer para você uma palavra que confronte o seu coração. E é esse o nosso objetivo, porque antes você estava desgarrado. E eu não estou falando das outras igrejas, estou falando que você estava desgarrado. Em algum momento Deus ele te resgatou. Glória a Deus. Agora se descreve mais precisamente como o sacrifício redentor de Jesus incidiu na minha vida e na sua vida. Você estava perdido e Ele foi e te encontrou. Ele te pegou pela mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, Ele estendeu, não foi você. Você estava caído. Ele foi e estendeu a mão para você e te deu vida.
Glórias a Deus. O porquê faz uma ligação, porquê estáveis desgarrados, o porquê faz uma ligação com o que precede. Você foi sarado, implicando que havia uma doença na sua vida. Você estava doente, e a doença chamava-se morte. Apesar das pessoas andarem com os cabelos bonitinhos, roupinhas cheirosas, elas fedem podridão de morte. Não a morte que a palavra exige, a morte do que o mundo oferece. E não tem como você sair do mundo, não é para você ir para uma ilha deserta, agora eu vou viver numa ilha deserta, não. Você é chamado para viver no meio das trevas e fazer a diferença lá. Sofrendo injustamente? Sim. Respondendo biblicamente? Também. Estáveis desgarrados como ovelhas, devia ser uma imagem bastante comum para o pessoal da época de 1 Pedro. Os evangelhos fazem uso dessa ilustração muitas vezes. As pessoas, elas eram pastores, então eles entendiam a ilustração. Mateus 9,36 diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Jesus Cristo olhou para aquele povo, olhou para os fariseus, para os publicanos, aquele que os apontava o dedo para ele, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E você tem esta obrigação de levar o evangelho para essas vidas. Desgarrados indica uma ovelha que se afastou do rebanho e se perdeu, andando a esmo, sem rumo. Foi a oração do Sebastião aqui no começo, em que ele falava: as ovelhas que se perderam na tua casa. Primeiro a sua casa, depois os seus amigos, depois os seus inimigos, para depois você pensar no resto. Primeiro a sua casa. Como está a tua casa? Como está teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, tua esposa, teu marido, teus filhos? Como que está a tua casa? Se Deus te recolher hoje e Ele perguntar o que você fez com a tua família que eu te dei, será que você vai ter uma resposta boa para dar? Ou você simplesmente vai abaixar a cabeça? Uma passagem muito interessante é aquela passagem de Rico e Lázaro, em que aquele homem vivia em grande abundância, e Lázaro, com a sua enfermidade lá de lepra e outras coisas, padecia necessidades, e os dois morreram. Um foi para o inferno e o outro foi para o seio de Abraão, que é um tipo de céu. E aquele homem, ardendo no sofrimento, ele falava: pai Abraão, pede que alguém volte lá, para que não haja, para que alguém da minha família se converta e não venha para esse inferno. Gente, é isso que eu estou falando para você. Quando você chegar em casa, olha para o teu ente querido com um olhar de misericórdia e fala alguma coisa para mudar. Investe tempo. Vamos ler, vamos orar. Você tem que começar a plantar essa semente. Não pode esperar chegar lá no tempo, no fim dos tempos, e você olhar para a pessoa e a pessoa está lá no inferno e você está no bem bom. São pessoas queridas suas. Salmo 119, 176 diz: ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Está falando do sofrimento. Eu procuro, mas não acho. A segunda parte do versículo fala da transformação que se deu na vida desses perdidos. Não foi a ovelha que por sua intuição ou capacidade encontrou o caminho, foi o fiel pastor que saiu a procurá-la diligentemente até encontrar. As pessoas, elas continuam dentro do engano, achando que elas vão a Cristo, e é Cristo que vai a elas. Abre Lucas capítulo 15, verso 4. Lucas capítulo 15, verso 4. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 15, 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Foi o que Jesus fez com você. Ele tinha um redil de ovelhas e ele deixou as 99 lá para procurar você, para resgatar você. Jesus mesmo se apresenta como o pastor do rebanho, igual o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Seu rebanho era de ovelhas desgarradas, mas agora elas são congregadas e nutridas por Ele. É Ele que cuida de você.
Ele apresenta-se também como o guardião das nossas almas, uma expressão que significa alguém que cuida dos outros. Você cuida dos outros? Ou você cuida só de você? Quando você olha a sua conta bancária, você pensa só em você? Nas suas despesas? Nas suas dificuldades? Pessoas estão padecendo. Pessoas estão passando necessidades muito maiores do que a tua prestação da CIA que você não está conseguindo pagar. Quer dizer que você não pode comprar coisas? Claro que pode. Mas você tem que pensar no próximo também. Mateus 28, 20 diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Há uma crise hídrica? Existe. Vai faltar água para você beber? Não vai. Se faltar água, a gente morre. Pode ser que você não tenha como usar a eletricidade. Pode ser que a eletricidade ela custe, sei lá quantos, se a tua conta venha 200, 300, 400 reais, sei lá. Mas o básico para você não falta. A palavra de Deus diz: por que a gente se preocupa tanto com o que não é pão, com o que é essencial? Nós temos nos desgastado demais com aquilo que não é pão, com aquilo que não sustenta. Se divirta, saia com seu ente querido, com seu amigo, com sua amiga, se divirta, viva uma vida plena, mas não é só isso. O problema é que o mundo está dizendo que é só isso. Esse é o problema. Nós não pregamos nessa igreja uma cultura de abstinência, em que eu não tenho direito a nada, eu não tenho direito a ter um perfume, eu não tenho direito a sair para jantar. Não falo isso. Mas não é só isso. Como nosso guardião, ele incentiva, ele adverte, ele exorta, ele conhece os nossos problemas e ele revela soluções para eles. Todos os problemas que você tem, ele sabe de todos. Apresente os seus problemas a ele, não fique ansioso, e o mais ele fará. Em tudo isso, Jesus Cristo demonstra o profundo cuidado que Ele tem para você. Se você voltar no teu tempo, na sua memória, alguma vez faltou para você uma roupa para você vestir? Alguma vez faltou, por menos que seja, um alimento na sua mesa? Alguma vez você teve que mendigar na rua o alimento? Nós somos abastados e nós temos que entender que quem faz isso é o Senhor que cuida de nós. Volta ao título da palavra que diz: pela dor dele nós temos a nossa cura. E aí nós somos colocados nesta planeta Terra com uma missão: morrer para a nossa vontade, para que as pessoas que estão à nossa volta também sejam salvas. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos, Pai querido, pelo Teu amor e Teu cuidado. Pedimos perdão a Ti, Pai querido, pela inconstância dos nossos corações. E por nós, Pai querido, pensarmos mais em nós mesmos do que no nosso próximo. Que possa haver uma mudança radical nas nossas vidas e nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Pai querido, nos converta, Pai. Que nós possamos ser luz em meio às trevas. Que nós possamos, Pai querido, ser uma ponte sobre as águas, um abrigo no deserto. Que as pessoas possam ver em nós, Pai querido, pessoas que buscam a semelhança de Cristo. Pecadores sim, mas que buscam a semelhança de Cristo. E somente o Senhor pode fazer essa transformação, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Louvamos, adoramos e bendizemos o nome do Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.